Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, Viva Voz. Boa noite, Bocardi, Carol e todo mundo que está ouvindo e assistindo Viva Voz. Oi, Vera. Ô Vera, e essa CPI da Covid que deu o que dizer hoje, teve a decisão ontem depois do... Foi depois, né, da nossa conversa, né? Depois do Viva Voz, no ponto final. E isso foi isso mesmo, praticamente no final ali do nosso ponto final, a gente deu a notícia da decisão do STF, do ministro Barroso. Logo depois veio já o próprio Rodrigo Pacheco falando, com aquilo que eu já até destaquei hoje bastante aqui, com aquela argumentação que, olha, fiquei muito incomodado com aquilo, tem que pensar no futuro, não tem que discutir o presente nem o passado, eu vou te dizer, viu? E daí depois essa mesma linha foi adotada por várias outras pessoas ali no próprio governo, e inclusive com um rebate contra o ministro Barroso. Pois é, Rodrigo, o presidente sentiu, né? Sentiu o golpe, ele que morre de medo de impeachment, sabe que uma CPI é a antessala de um possível pedido de impeachment. Pode ter uma responsabilização criminal do ex-ministro Eduardo Pazuello a partir dessa CPI, pelo que aconteceu em Manaus. O objeto dela é investigar a crise em Manaus e não o trato da pandemia como um todo. É claro que os senadores vão tentar ampliar esse escopo, expandi-lo, isso acontece em toda a CPI, esse embate para restringir ou ampliar o escopo da investigação, mas o fato é que, por hora, ela é uma CPI para investigar omissões e falhas e crimes no trato da crise mais aguda lá em Manaus, quando faltou oxigênio. O presidente teme isso, teme que seu governo seja responsabilizado e atuou em duas frentes, né? Uma de bater no ministro Barroso, algo em que foi seguido por vários bolsonaristas, e a segunda, em tentar fazer uma cortina de fumaça, dizendo que deveria haver também uma CPI para investigar desvios de recursos mandados pelo governo federal por parte dos governadores. Então a gente não deve estranhar se nos próximos dias integrantes da base bolsonarista apresentarem requerimentos para uma CPI dos governadores na CPI, no Congresso. Isso vai ser um jeito de fazer um fogo de encontro a essa CPI que vai ser aberta no Senado. Rodrigo Pacheco não gostou, ele ficou sentado em cima desse pedido, apesar de não poder fazê-lo. E aí, Rodrigo, é sempre bom a gente martelar nesse ponto para que o ouvinte, o espectador, entendam o que está acontecendo. Essa história do senador Oriovisto é uma balela. O Senado não tomou nenhuma decisão monocrática nesse caso, o Supremo. O ministro Barroso apenas fez cumprir o que diz o regimento do Senado e o que garante a Constituição, ou seja, o direito da minoria de instalar CPIs. A CPI é um instrumento de investigação da minoria dos congressos. E essa já tem o número de assinaturas necessário e até extrapola esse número. Ela tem 31 assinaturas há muito tempo, ninguém retirou a assinatura, ela não deixou de cumprir nenhum requisito de objeto, etc. Então, ela era uma CPI legítima que o presidente vinha de forma ilegítima segurando. O Supremo só garantiu essa instalação, como já fez muitas outras vezes. Não tem nada de inédito aqui, nada contra o Bolsonaro, não tem nenhum golpe. Isso já foi feito na CPMI dos bingos, na CPI do caos aéreo em 2007, na CPI da Petrobras em 2014. Então, tá tudo certo, tudo isso já foi feito muitas e muitas outras vezes. Agora, Vera, hoje também surgiu a informação de que o presidente Jair Bolsonaro, com muito atraso, resolveu finalmente demitir o Felipe Martins, assessor da presidência, muitos dias depois dele ter feito aquele gesto, um gesto que é ligado aos supremacistas, né, no Senado. O que esse movimento significa? Significa que ele quer limpar sua barra com o Senado de qualquer maneira, justamente para não ter mais problemas nessa CPI. Carol, isso é evidente. O Felipe Martins é alvo de um inquérito do Senado aberto pelo Rodrigo Pacheco, que está correndo em sigilo, ainda está correndo, não tem conclusão ainda
firmada. Antes, a ideia do Bolsonaro era ir mantendo o Felipe Martins, ele já tinha sacrificado o chanceler Ernesto Araújo e manter o Felipe Martins. Agora, diante da necessidade de ficar bem com o Senado, foi o Felipe Martins para o sacrifício, como vários outros aliados já foram jogados ao mar naquela tábua do Capitão Gancho pelo Jair Bolsonaro. Então, Felipe Martins foi mais um que deixou de ser interessante aos propósitos do Bolsonaro e foi para o sacrifício. Da mesma forma, uma medida que foi anunciada hoje pelo Ministério da Saúde também é reflexo já da ordem de instalar a CPI. Bolsonaro mandou parar de divulgar cronogramas de previsão de chegada de vacinas. Esses cronogramas, a gente sabe, são super furados, têm estado furados todos os meses, e ele teme que isso seja mais um motivo para o Senado responsabilizar o governo pelas mortes, pelo excesso de casos e pela nossa demora em sair da CPI. Então, mandou parar de divulgar o cronograma de chegada de vacinas. Então, é mais uma capitulação e mais uma confissão de fracasso do nosso plano de imunização, essa decisão de hoje. Então, vai contando, né? Tem essa decisão de tirar, você acabou de falar da questão das vacinas, entregou a cabeça do Felipe Martins, o orçamento, que pode ser uma margem para poder entregar alguma coisa também, não tem margem, o que pode acabar entregando é uma bicicleta inteira, se vacilar, e não só uma pedalada, ou seja, vai ficando um negócio meio estreito aí o caminho, hein? Está ficando bem estreito, Bocardi, porque tem tudo isso que você falou muito bem. O orçamento não permite muita pedalada e não permite você fazer muito agrado aos senadores. E tem a questão das pesquisas, né? Um balizador para a chance de sair ou não um processo de impeachment, por exemplo, sempre é o apoio popular. O da Dilma só saiu quando ela baixou muito nas pesquisas para níveis ali de 10%, 12% de aprovação. O Bolsonaro, numa pesquisa divulgada hoje do Instituto Ideia para a revista Exame, cruzou um Rubicão ali. Ele passou dos 50% dos que acham o seu governo ruim ou péssimo, 51,5% mais especificamente. A aprovação está em 24%. Se ela descer da casa dos 20%, começar a chegar ali em 15%, a situação dele já começa a se complicar bastante. Eu acho espantoso que o presidente tenha 24% de pessoas que acham que o seu governo é ótimo ou bom diante desse caos armado no país. A economia patinando. O robô deve contar. Exato, não sei de onde estão esses 24% da população. A gente sabe que tem pessoas que estão satisfeitas, evangélicos, principalmente ruralistas, ali na região centro-oeste ele ainda vai muito bem, mas eu acho um número muito espantoso. Em nenhum país do mundo em que a gente estivesse vivendo o que está vivendo no Brasil em termos de crise sanitária, crise ética, crise política, crise econômica, tudo ao mesmo tempo agora, um presidente teria 24% de aprovação. O Brasil está vivendo uma desconexão absoluta da realidade, mas ele ainda tem. E em meio a tudo isso, São Paulo voltando aí para a fase vermelha, Vera, é claro que tem uma pressão muito grande do setor produtivo e tal, mas o governo está preocupado também com a possibilidade dos números voltarem a subir, né? Na verdade, Carol, a gente não tem feito certo nem fase vermelha, nem fase emergencial e muito menos lockdown. É sempre meia boca, né? O que aconteceu com a fase emergencial, que acabou durando mais do que o previsto inicialmente, é que começou a baixar a ocupação de leitos de UTI e de leitos normais de hospital. Mas o número de mortes a gente está vendo ainda muito alto porque ele é reflexo das semanas anteriores. O risco de liberar algumas coisas, e são poucas as que são liberadas agora na fase vermelha, é essa curva de internações voltar a subir. Então a gente fica nessa montanha-russa que mal estabiliza, mal desce muito pouco, e você já tem de liberar, porque realmente a pressão econômica é muito grande, a pressão das famílias pelo retorno às aulas presenciais está muito grande, movimentos aí por escolas abertas, etc. Os governos não resistem muito tempo, o Dória acabou liberando, mas importante a decisão de ter mantido os templos fechados. A gente lembra que na fase vermelha anterior, templos estavam abertos, ele tinha feito até uma foto com líderes religiosos, etc. Agora, na esteira do que decidiu o Supremo, ele teve uma justificativa para manter igrejas e templos fechados. Então, o que muda? Abre escola, pode abrir até 35% de alunos, pode retornar ao futebol, que eu acho um absurdo, mas sem torcida,
e pode retornar alguns serviços, lojas de material de construção, takeaway de restaurante, que até agora só podia delivery. Então, mas o toque de recolher de 8 da noite continua, outras restrições continuam, porque a fase vermelha ainda é uma das mais críticas de todas. Mas se pegar pelo ponto de restaurante, por exemplo, isso não resolve, não é o take-away que vai resolver a vida deles, né? É um setor que está sofrendo muito. Então você tem uma mudança ali de uma pressão, é como se você desse uma resposta, mas não desse tanto. E a gente continua sem falta nenhuma, aliás, a gente continua sem nenhuma perspectiva de ter o fim disso ou de ter uma abertura segura, exatamente porque não teve o fechamento também seguro, digamos assim, para usar a mesma palavra, né? Exatamente, Rodrigo. E não tem vacina no radar, né? Tem um indicativo meio singelo da nossa situação vacinal, que é um site que foi lançado, que você calcula lá quando é a sua vez na fila da vacina. Eu fiz o meu ontem, fiquei até razoavelmente animada, porque faltavam dois meses e alguns dias para eu me vacinar. Hoje eu voltei a fazer, já aumentou em 1 mês e 10 dias. Então, as vacinas estão escasseando, os recursos para fazer vacinas aqui não estão chegando, o IFA e os insumos, e também os acordos selados para vinda de outras vacinas que não a Coronavac, estão se mostrando pífios a ponto do Bolsonaro mandar parar de divulgar o cronograma. Então, você tem razão, a gente não tem perspectiva de sair dessa situação num futuro próximo, não. Tá mais fácil a gente mudar a nossa idade do que a vacina chegar até a gente. Isso significa, em outras palavras, que nós vamos envelhecer até chegar lá aquele período, já que não há um recuo de vacina. É mais ou menos isso. Então, isso. Você quer fazer o cálculo, Vera Magalhães? Estamos lá na altura dos 67 e tal. Quantos anos faltam para você chegar até lá? Essa é a sua resposta, se você quer, para sua vacina. É que nem reforma da Previdência, né? Você vai vendo quanto falta. Quase 20. Exato, exatamente. Se for assim, são quase 20. Prefiro imaginar que em algum momento a coisa vai andar. Olha, eu rindo para não chorar, é uma velha história. Oi? Matheus então Luque já cantem, está em meninas, cantem. O que vocês vão cantar? Cantem. Não, deixa eu só indicar a música então. Hoje é sexta, uma diquinha. A musical, a Marina Lima está lançando um disco de inéditas depois de muito tempo, um EP com 4 inéditas, além de um songbook com cifras, letras e de todas as suas músicas, de toda a sua carreira. Ela está com a voz um pouco mais fraquinha, enfrentou uns problemas vocais, mas está voltando a gravar. Essa música aí chama Motim, uma música meio intimista, baladinha para sexta-feira, para todo mundo sextar em casa com uma música tranquilinha, Bocardi. Boa, é só um cheirinho, porque a gente vai seguir. Vamos ouvir Tiquinho. Vera, bom final de semana. Obrigado. Para vocês também, queridos. Até segunda. Até segunda.